famoso se a gente não tá, né? Professora, como é que a gente vai responder as questões que a gente está com dúvida? a gente vai, a gente vai voltar logo logo. Vocês vão dando uma olhada em toda a matéria, tá? Que a gente já deu isso comigo e com todos os outros professores. E vão anotando as dúvidas que vocês têm. Que aí, durante as aulas, a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Eu vou tentar passar um exercício de revisão para vocês, vou colocar na plataforma, só com aquelas fórmulas que a gente viu, que vão estar na prova, só que eu ainda não fiz a prova de vocês. Então, quando eu fizer, que deve ser hoje ou amanhã, aí eu vou fazer um exercício de revisão, Aline, tá? Fiquem Aline, tranquilos, agora eu quero pode falar. perguntar. Física e química vai ser a mesma. Vai ser no mesmo papel? Tipo, aqui é um lado Isso, físico, outro lado químico. isso, Ah, tá. isso, na mesma Aline, prova. é em julho, né? Em julho. Ah, tá. Eu pensei que era em junho. Aline, Oi. é que eu te mandei um negócio no chat, acho que você viu. Vou perguntar aqui no áudio. Das avaliações que vocês fizeram online, né? É. Então, tá valendo também, tá? A gente já anotou os acertos que vocês tiveram. O meu tá tudo anotadinho no caderno e tá valendo ponto também. Tudo É que vocês porque vão fazendo, depois da que a gente fez, né, teve aquele problema que muitos nomes não estavam. E aí eu refiz tudo e depois disso ninguém falou mais nada sobre isso. Aí eu fiquei em dúvida. Eu tenho print de tudo e a aba tá tudo aberta ainda no meu celular ainda, de todos os testes tá? feitos. Se precisar de alguma coisa, pode perguntar, pode Não, pedir pra mim que eu tenho. fica tranquila, não tem problema não. A gente também tem, não tem problema não, tá? Tá. Só que dessa vez vocês não vão fazer toda de múltipla escolha, né? Vai estar alternado, vai ter de múltipla escolha, vai ter verdadeiro ou falso, vai Por ter que isso? Mas completo. tinha que ser Muito simuladão, simulado. Aline. Não, não, aí agora não vai ser de marcar, não. Mas Tá? já foi falada a data pra buscar ou ainda ninguém tá falando nada? Porque eu não vi. A tia Deisimar falou no vídeo. Ela fez um vídeo e colocou no grupo de vocês, não foi? Ah, sim, eu vi o vídeo. É porque ela falou no vídeo. Ah, 20 o quê? 23? De julho Eu não ou de tenho, junho? eu não tenho todas as Tá. datas de vocês ainda, porque ela fez um vídeo para cada turma, e vocês assistem o videozinho lá para confirmar a data, tá bom? Ok, ok. Mas tio Gilbert deve colocar na plataforma de novo, tá? Quando chegar mais para frente, aí deve ter outra informação. Ela só colocou Tranquilo. aquela informação para vocês já saberem que a gente vai fazer uma outra avaliação e que agora vai ser impressa, tá? Até porque a gente também precisa de um documento impresso, tá bom? Bom, Tá então bom. vamos começar. Vai usar qual? Caderno ou livro? Livro, Ok, página então vai ser no caderno. 216. 216. Bom, esse conteúdo nós começamos a ver na sala, a gente ainda estava em aula, né? Só que eu apresentei a tabela periódica para vocês com alguns detalhes só. Não vimos tudo, tá? Então, hoje nós vamos terminar de analisar esse instrumento que é a tabela periódica, tá bom? No início do ano, a gente observou muito a distribuição eletrônica. Qual é? Tiraram o som da professora aí. Vana, sem querer. Bom, então nós vamos hoje continuar.
esse processo da tabela periódica, vamos ver mais algumas partes e aí vamos finalizar tudo que a gente vai aprender hoje e vamos relembrar o que eu expliquei logo no início do ano, porque pode ter que alguém, né, tenha esquecido, então eu vou repetir. E aí, mediante a isso, a gente vai saber já analisar a tabela periódica todinha, tá? Bom, então vamos começar pelo que a gente já sabia. Nós falamos no início do ano que a tabela periódica era uma representação de todos os elementos químicos que possuía, sendo eles naturais ou artificiais, tá? Então, existem elementos químicos naturais, onde são encontrados na natureza, e artificiais, que são criados pelo homem, tá? Bom, e aí, todos esses elementos até então descritos, ou seja, descobertos, estão representados na tabela periódica, que por enquanto são 118, tá? Então, quem tem uma tabela periódica avulsa pode observar que tem vários quadradinhos coloridos e que, se a gente contar todos esses quadradinhos, vão dar 118. Aline, por que Bom, você falou por enquanto? É possível encontrar mais? sim, é possível encontrar mais. Nós vamos ver que vamos ver hoje que alguns ainda estão em estudo, né? Eles não estão com um estudo finalizado. Por quê? Porque foi descoberto por último, né? Não tem tanto tempo assim, e ainda estão estudando para finalizar o elemento químico, e aí sim ele ter um nome, um símbolo, número atômico, massa atômica, tudo isso que a gente já ouviu falar no início do Entendi. ano. Tá? Então, na ciência, nada é totalmente fechado, né? Hoje está de um jeito, amanhã podem descobrir outros elementos, outras espécies, né? Quando a gente estudava os seres vivos, e aí irem acrescentando, tá? Não é uma coisa fechada, não é uma coisa exata, igual a matemática por exemplo. A matemática a gente aprendeu lá na alfabetização a contar, a somar, e até hoje a gente utiliza da mesma maneira. Na ciência, às vezes, há algumas modificações ou alguns acréscimos, que é o caso da tabela periódica, tá? Então, hoje, no momento, são 118, mas amanhã a gente não sabe. Bom, aí eu falei para vocês o seguinte, no início do ano, eu falei que a cor da tabela, por enquanto, não iria ter importância. A partir de agora já vai ter importância, tá? As cores, a gente vai aprender por que tem essas cores aí diferentes e por que essas cores elas estão arrumadas próximas, né? Ou tudo azul, ou tudo amarelo, ou tudo rosinha. Cada tabela é colorida de uma maneira, tá? Mas observando a localização dessas cores, são os representantes dos elementos são sempre os mesmos, só a cor que pode mudar, mas a localização e a quantidade que essas cores aparecem é sempre na mesma proporção. Aí falamos também que, quando a gente precisa analisar uma tabela periódica, geralmente tem um quadradinho, na minha aqui é esse rosinha, que geralmente fica no cantinho, ou então, em algumas tabelas, ficam em cima da tabela, que é o quadradinho da cola, né? Toda vez que a gente não souber aonde está o número atômico, a massa atômica, o símbolo, o nome do elemento, a gente tem esse quadradinho, que é o quadradinho da cola, que a gente vai pesquisar ali aonde é a posição do número atômico, da massa atômica e sucessivamente as outras informações, tá? Então, em toda tabela também tem esse quadradinho da cola. Se não estiver do lado, está em cima. Bom, então vamos lá. Na página 216, nós temos na página 216 do módulo 2
Tudo bem, quem não está com a tabela no momento, não tem problema não, que a gente utiliza a do livro. A do livro, ela não é tão completa como a nossa, tá? Porque não tem a distribuição eletrônica, mas a gente já sabe pesquisar a distribuição eletrônica, então a gente não vai precisar da distribuição eletrônica, não. A tabela que tem no livro, a gente consegue entender as outras partes da aula de hoje. Não tem problema não. Nós temos aí, ó, um suplemento vitamínico e uma garrafa de água mineral. Para a gente analisar os elementos químicos desses dois exemplos, tá? Tanto do suplemento quanto da garrafa d'água. Aí ele pede para a gente citar 2 elementos químicos presentes Professora, desculpa, qual é a página? na 216. Vai precisar usar a tabela agora? Porque eu não tô com ela aqui. Mas acho que Duda tem. Tabela no livro, tem uma tabela no livro, você pode usar a do livro hoje, Tá bom. tá? Depois você compara com a sua. Então, nós temos aí no número 1 que citar 2 elementos químicos presentes na água e no número 2, 2 elementos químicos presentes no suplemento vitamínico, tá? Então, o que ele fez? Ele ampliou o rótulo desses dois para a gente poder visualizar os elementos químicos que compõem esses 2 rótulos, tá? O que vocês poderiam me citar no suplemento vitamínico como elemento químico? O que vocês acham que desse rótulo aí que são elementos químicos? 2 exemplos. Cálcio não, é Ferro, fluoreto manganês. e nitrato. Certo? No primeiro, no suplemento vitamínico, no Ah, primeiro. tá. Ferro Ferro e manganês? Isso, ferro e manganês, tá? Nesse caso aí, nós temos 3 exemplos, só que o livro está pedindo só 2. Nós temos o ferro, o manganês e o zinco. Esses 3 são elementos químicos e esses 3 estão presentes na tabela periódica, tá? Então, todo mundo conseguiu identificar aonde estão os elementos químicos? No suplemento temos 3, só que o livro pede 2 exemplos. Aí na água, 2 exemplos. fluoreto e nitrato, né? Fluoreto e nitrato? Não, esses não podem ser, porque esses são substâncias. Tem mais de um elemento químico aí dentro deles. Cálcio Cálcio, potássio. muito bem. E potássio? Magnésio pode ser também, quem respondeu aí. Potássio pode ser também, tá? No da água, nós temos o bário, que é, o estrôncio também é, o cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio, até o sódio. Do sódio para baixo, são substâncias. Qual é a diferença? Na substância tem mais de um elemento químico. Então, quando se une 2 ou 3 elementos, aí vai se formar essas substâncias que estão aí, tá? Então, só pode ser do primeiro até o sódio. Vocês podem escolher 2 exemplos aí. Todos esses, do bário até o sódio, também estão representados na tabela periódica. Basta a gente procurar, tá? Bom, aí no número 3, por que precisamos ingerir esses elementos químicos? Por que nós, seres humanos, precisamos ingerir esses elementos aí que vocês citaram? Qual é a finalidade dele no nosso corpo? Quem sabe? Eu só sei do cálcio, que ajuda a melhorar os ossos. Tá. Então, de modo geral, para que eles servem? Todos esses? Para fazer o Para quê? beneficiar o corpo. Isso, para fazer funcionar bem o corpo, tá?
Então, cada um tem a sua particularidade, vai ter uma função, vai servir para alguma coisa. Só que, de modo geral, generalizando todos eles servem para que o nosso corpo funcione bem, tá? Essa é a intenção, tanto do suplemento quanto da água, ok? Até aí tudo bem? Aí eu preciso que vocês marquem, debaixo do número 3, esse parágrafo todo, que está falando sobre os elementos químicos. Os elementos químicos que você identificou nas questões anteriores são formados por átomos. E aí a gente viu lá na sala ainda que o átomo era a menor porção do universo, ou seja, a menor porção que forma uma matéria, tá? Já vimos que os átomos são identificados pelo número atômico. O conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico é chamado de elemento químico. Vamos marcar até aí. Então, se eu tenho uma porta de madeira, né? Eu tenho vários átomos, milhares de átomos ali. Se eu tenho uma garrafa de plástico, igual essa que está aí a água, eu tenho milhares de átomos para formar aquele plástico ali, e assim sucessivamente. Então, o átomo é a menor partícula do universo. Não há nada menor do que um átomo, tá? Bom, aí depois ele mostra uma tabelinha, tá? Que os cientistas, eles se organizaram e viram a necessidade de nomear todos esses elementos químicos que a gente conhece, ou pelo menos alguns, né? Que tem uns ali que a gente nem nunca ouviu falar. Então, como que eles fizeram para nomear esses elementos químicos? Lembra lá do nome científico que a gente aprendeu no 7º ano? Que a gente utilizava o latim para nomear esses seres vivos, né? Todos os seres. Sim. Aqui nos elementos químicos também é utilizado o latim. Por isso que, às vezes, a letra não tem nada a ver com o significado do símbolo, né? Justamente porque não está em português, está em latim. E aí ele deu alguns exemplos, ó. O elemento químico carbono. O nome dele em latim é carbônio. Aí foi representado, escolheram a sílaba C. O oxigênio, oxigênio. Isso tudo está em latim, representado pela letra O. Quando as letras se repetiam, aí o que era feito? Escolhiam uma outra letra, uma segunda letra. Então, a gente tem aí, ó, o ferro. Em latim é ferro, representado pela letra Fe. Por que o Fe? Porque já tinha um outro elemento químico, que era o flúor, que era representado pela letra F. Aí eles precisam escolher uma segunda letra que tenha a ver com o nome em latim para colocar no símbolo. Essa segunda letra, ela é sempre minúscula, tá? Vocês nunca vão ver na tabela periódica 2 letras maiúsculas. É sempre a primeira maiúscula e a segunda minúscula, porque é retirado do nome. Então, só a primeira letra do nome que é com letra maiúscula. As demais são todas minúsculas. Aline, Oi. você pedir na prova, por exemplo, para a gente colocar esse símbolo, aí se a gente colocar tudo com letra maiúscula, você vai dar errado? Então, não vou dar errado, não. Eu vou consertar e vou considerar. Mas eu não sei como que o professor do ensino médio vai avaliar vocês. Como vocês estão aprendendo isso agora, eu considero. Eu coloco lá a letra maiúscula, né, na primeira letra e considero, porque vocês estão aprendendo agora. Mas, no ano que vem, a partir do ensino médio, eu não sei como que é a avaliação do professor, porque aí o que ele vai entender? Que vocês já tiveram um tempo para se adaptar, já sabem, né,
alguma coisa relacionada à matéria, então ele pode não considerar, tá? Então a gente tem que ficar atento com relação a isso. Então é bom evitar de colocar com letra minúscula. Sempre se for com uma letra só, essa letra é maiúscula. Se for usada duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Igual era no nome científico também, lembra? Que o nome científico era composto por duas palavras, a primeira palavra com letra maiúscula e a segunda tudo minúsculo, é do mesmo jeito, tá? Tá. Aí, ó, nesse do cobre, o cobre tá cuprum, porque cobre em latim é cuprum. Por isso que o símbolo dele é Cu e não Co, porque Co já é um outro elemento, é o cobalto, é um outro elemento, tá? Então, Professora, ele pegou o cobalto significado. é usado para quê? Ele é um metal também. A gente vai ver essa parte. Como que é a classificação desses elementos, tá? O cobre, o cobalto, é tudo metal. Então, ele pegou o C e o U, porque o nome desse elemento, em latim, a gente não usa o cobre. Quando o cientista está analisando o elemento, ele não utiliza a palavra em português, ele vai utilizar a palavra em latim, porque se convencionou uma língua padrão. E essa língua padrão na ciência é sempre o latim, tá? Todos os cientistas são obrigados a entender o latim para poder identificar esses elementos e, no caso dos seres vivos, todos os seres vivos, porque também em latim. Aí depois a gente tem a prata, o ouro e o mercúrio, tá? Do mesmo jeito, ó. Por que que o símbolo do mercúrio não tem nada a ver com a palavra mercúrio? Porque o símbolo ele é originário da palavra, do nome do elemento em latim. Então, em latim, ó, hidragyrus. Então, ele pegou o H e o G. Por isso que não tem nada a ver com M, com MG, até porque MG também já tem na tabela, a gente vai ver que elemento é esse. Tá? Então, tem alguns que são bem próximos do nome, a letra ela é próxima. Agora, tem uns que não tem nada a ver, igual o sódio. O sódio é Na. Por que é Na? Se a palavra é sódio. Porque o sódio em latim é nátrio. Então, ele pegou o N e o A da palavra nátrio e colocou no símbolo. Entenderam essa parte? O porquê que às vezes não tem nada a ver? Ok? Bom, então vamos continuar. Na página 217, ele fala como que surgiu a necessidade de se organizar esses elementos químicos em uma tabela periódica toda organizadinha do jeito que a gente vai aprender hoje, tá? E aí ele faz uma comparação, ó, de uma loja que vende camisas e de uma pessoa que é marceneiro, que é um marceneiro e que organizou todos os seus instrumentos, né, numa gavetinha, tá? E aí o livro, ele lança para a gente um desafio de como a gente organizar esses elementos aí de uma outra forma. Por exemplo, na loja de camisa, a vendedora ela organizou por cor. Todas as camisas da mesma cor numa pilha, né? Aí depois todas da outra cor numa pilha. Visualmente, a gente olhando assim, a gente consegue identificar essa diferença de cores. Agora, o livro gostaria de saber se vocês conseguem organizar essa pilha de camisas de uma outra forma, sem ser de cor. Como que essa vendedora poderia organizar isso de uma outra maneira, sem ser assim por cor? Quem Por já tamanho? Ela poderia Tampa, organizar por... tampa, regata, com manga, sem tamanho manga, Ela manga deu. longa. Isso, muito bem, tá?
ou por tamanho ou por modelo, com manga, sem manga, manga longa, camiseta, ou por tamanho, certo? Assim foi Certo. feita a arrumação da tabela periódica. Fala, Rian. Eu falei certo. Eu pensei que você tinha perguntado, eu respondi. Não, então, era para responder mesmo. No marceneiro, ó, ele também arrumou cada tipo de parafuso em uma divisória. Se ele não tivesse feito isso, qual era a dificuldade que iria proporcionar nele quando ele precisasse de algum parafuso específico aqui? Ele ia perder tempo procurando. Exatamente. Ele ia perder tempo. E os cientistas não podem perder tempo, tá? Por isso que tudo na ciência é muito organizado e muito bem organizado. Por isso que eu sou uma pessoa organizada. Eu fiz ciências, né? Então, eu não consigo ser bagunçada. Tudo É meu até satisfatório ver essas coisas bem organizadinhas. tudo meu é assim, muito bem organizado, tá? Na Tá. ciência é assim. Por quê? Os cientistas não podem perder tempo. Olha quanto tempo que os cientistas estão levando para a gente descobrir, né, algo relevante com relação ao coronavírus para se achar um medicamento ou uma vacina. Olha quanto tempo eles estão levando. Estão estudando desde janeiro e ainda não conseguiram chegar a nada definitivo. Imagina se isso tudo fosse tudo misturado. Olha que confusão que não ia ser. Olha quanto trabalho não ia dar. Então, tudo na natureza é nos mínimos detalhes, tudo arrumadinho, para que na hora de proporcionar um estudo fique mais fácil, tá? E aí, mediante a essa arrumação aí, chegamos à nossa tabela periódica. Quem não tem uma avulsa vai colocar na página 219, que tem a do livro. Essa do livro aí só não vai ter a distribuição eletrônica, tá? Mas a gente não vai precisar dela porque a gente já sabe consultar a distribuição eletrônica. O que a gente vai precisar observar nessa tabela aí da 219? Temos que conferir, ó, se tem os 118 elementos. Todos os elementos eles são numerados, então, desde o hidrogênio até o último, está na ordem certinha, de 1 até 118. O último é o OG, né? Isso, é o OG. Ah, tá, então tá certinho. Esses que estão em cinza, lembra que eu falei para vocês que existem alguns que ainda estão em estudo? Esses que estão em cinza, eles ainda não têm uma classificação fechada. A classificação deles ainda é desconhecida. Não se sabe se é um metal, não se sabe se é um não metal, se é um gás nobre, ainda estão estudando, tá? Por isso que eles estão em cinza. Geralmente, em outras tabelas, esse daí já está até com símbolo. Na minha, que já é um pouco mais antiga, na minha não tem nem símbolo finalizado ainda. Ainda está sem símbolo, tá? Então, também isso vai variar. As tabelas que são mais modernas, elas já são mais atualizadas. Então, essa daqui Aline, ela é de 2016. Essa minha aqui, deixa eu ver de quando que ela é. Deixa eu ver se tem aqui. Essa nem tem de quando é. Aline, Oi. o meu aqui, no livro tá cinza, esses daí. Mas o meu aqui tá dizendo que eles são aiogênios. Isso. O que é um porque aiogênio? eles ainda não estava definido. Esse do livro, ele já está mais definido do que o seu aí. O meu nem isso tá. O meu tá... O 118 tá ununótil. Ainda está mais desatualizado do que o seu.
tá? Caraca. Essa é de 2016, só tem 4 anos essa tabela. Aline, Ela deve ser a mais atualizada, a do livro. Aline, como é Ou, que esses negócios entram na tabela periódica? Como é que os cientistas botam? Quem que faz isso? como que eles organizam? Como é que entra? Como é que. Exemplo, você está falando que esses aqui em cinzas estão em estudo. Como é que eles Isso. entram na tabela periódica? Então, aí, por exemplo, se for um elemento natural, né, ele foi achado na natureza, aí ele vai ser analisado para ver se não é nenhum desses que já estão aqui. Se tiver características diferentes de todos esses que já estão aqui, ele vai entrar. Só que aí ele vai entrar no final da tabela, porque toda a tabela ela já está pronta. Ela é organizada pelo número atômico. Então, a gente tem do número atômico 1, que é o hidrogênio, até o número atômico 118, que é esse OG, que é o último. Ou então, pode ser organizado também pela massa atômica. É numa ordem crescente essa organização, do menor para o maior. E aí é de acordo com a descoberta. Quando eles começaram a montar essa tabela, só tinham 63 elementos. Isso está falando na página 218. Tem uma foto de um cientista aí, Dmitry. Ele foi o que criou a tabela periódica mais usada. E aí, a princípio, eram só 63 elementos. Depois, os cientistas foram achando os demais e aí foi acrescentando até chegar nos 118. Tá? Só que aqui Entendi. tem elementos naturais e tem elementos artificiais também, que foram criados pelo homem. O que a gente precisa saber mais? Além desses 118 elementos, observem nas letrinhas de cada quadradinho, de cada elemento. A gente tem letrinhas que estão em vermelho, a gente tem letrinhas que estão em preto, sim, e em verde. Acharam? Tem 4 cores de letrinha aí: vermelho, preto, azul e verde. Deixa eu ver. A minha tem mais. Não, na do livro. Ah, tá. Desculpa. Na do livro tem 4. Eu tava contando aqui o meu. Na outra, deixa eu ver quantas tem. Deixa eu ver na minha. 1, 2, 3. Também tem 4, Rian. Também A tem minha 4. tem 10. A minha tem não metais, gases nobres, metais alcacinos. Não é a cor do quadradinho, não. A cor da letra, do símbolo. Como assim? Tem símbolo que está com a Sim, letra olha na preta. tabela. Olha A lá minha na também tem 219. 4 cores. Isso. Olhem na Tem 219. vermelha, azul, preto e Tá. branco. Essas siglas. Isso. Essas siglas que vocês estão falando. Isso. Os meus são Isso. todos pretos. Tem preta, tem verde, tem azul. Quando não é azul, pode ser branca. Na do livro tá azul. Não, os meus são todos pretos. Na minha tá branca. Tem Os meus são todos vermelho. pretinhos. Então, Vou ter que imprimir de novo. observe então a da 219 para você entender. Essas cores dos símbolos, elas variam por quê? Porque é o estado físico do elemento. Então, todas que tiverem a letrinha vermelha, lá embaixo tem uma legenda, Está no estado gasoso o elemento. Então, o hidrogênio, que é o primeiro, está com a letrinha vermelha. Ele está no estado gasoso, ele é um gás. Todos os que estão no cantinho, no quadradinho azul, também estão em vermelho.
todos esses também são gasosos, são gases nobres. Então, são gases, estão no estado gasoso. Quando a letrinha é verde, está no estado líquido. Então, verde nós temos aí o mercúrio e o bromo só. Só temos 2 elementos. Quando está com a letrinha preta, o elemento ele é sólido, ele está no estado sólido. E quando está no azul, ainda não tem um estado definido, porque esses estão em estudo ainda, que são esses cinzas e alguns amarelinhos. Eles ainda Professora, estão estudando para saber o estado físico que ele é, se é gasoso, se é sólido ou se é líquido. Fala, o, Rian. hé- o hélio não era alguma coisa a ver com o ar? O N, Hélio? o hélio, é um gás presente no ar. Ah, é, agora eu lembrei o que eu ia perguntar. Tem alguma coisa aqui no meio dessa tabelinha que faz mal para a gente? Meio tóxico? Tem. Esse que está em verde, o mercúrio, se ele for utilizado, por exemplo, antigamente ele era muito utilizado no garimpo, né? Quando os garimpeiros estavam procurando ouro, colocava mercúrio na água, e aí esse mercúrio passava para os peixes. Quando a gente se alimentava dos peixes, a gente acabava se intoxicando com esse mercúrio. Então, o mercúrio é um exemplo disso. Entendi. Fala do Também tem o chumbo, né? chumbo também, tem vários. Fala. Coisa. Não tô entendendo nada. Você está na página 219? Uhum. Então, continua olhando para ela, que eu vou repetir. Mas, Aline, algum desses elementos pode Aline, ser... não é isso. É que eu não tô conseguindo entender direito. Não está conseguindo entender o quê? Fala para mim. Esse negócio desse tabela. Não dá pra entender Olha. como é que ela é. Olha só, você conseguiu entender que são 118 elementos? Sim. Tem 118 quadradinhos aí. Esses quadradinhos, eles estão arrumados em ordem crescente, do 1 até o 118. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Aí depois eu falei o seguinte, que cada símbolo, na letrinha do símbolo, tem uma cor diferente. Tem preto, tem vermelho, tem verde e tem azul. Essas 4 cores indicam o estado físico do elemento, se ele está no estado sólido, se ele está no estado líquido, se ele está no estado gasoso, ou se o estado dele ainda não é conhecido. Se o elemento estiver no estado sólido, que é aquele que a gente estudou, solidificação, fusão, se ele estiver no estado sólido, ele está com a letrinha preta, que é a maioria. Se ele estiver no estado gasoso, a letrinha dele, o símbolo da letrinha, está em vermelho. Se ele estiver no estado líquido, o líquido só tem 2, o mercúrio e o bromo. Ele está em verde, a letrinha dele é verde. E se ele tiver com a letrinha azul, ainda não definiram, ainda não conseguiram descobrir se ele está no estado sólido, líquido ou gasoso. Foi só isso que eu falei. Até aí, tudo bem? Tudo? Sim. Uhum. Agora, outra informação. Se a gente observar na página 219 também, a gente consegue ver que os quadradinhos, eles têm, agora é com relação aos quadradinhos, que eles têm cores diferentes. Eu tenho aí branco, amarelo, laranja, cinza, azul e rosa. Aí, embaixo da página 219 também, debaixo dessa tabela, a gente tem a legenda com as cores e o que significa cada cor dessa. Então, todos esses elementos amarelos, eles são metais, tá? Todos os que estão em rosa, que é no lado direito,
são não metais. Todos os que estão em azul, na coluninha do lado direito também, são os gases nobres, que são os gases que estão presentes no ar, junto com o oxigênio que a gente respira. Os laranjinhas são os metais de transição. Por que que eles não estão lá junto do amarelinho? Porque ele é uma sequência. Então, ó, lá no meio do amarelinho, a gente tem um quadrinho escrito assim, do 57 até o 71 e do 89 até o 103. Aí, o que que eles fizeram? Escreveram todos esses elementos, do 57 até o 71 embaixo e do 89 até o 103 também lá embaixo, que é uma série, tá? Por isso que eles estão aí fora da tabela. São duas séries diferentes. E, por último, nós temos aí o branquinho, que é o hidrogênio, que está lá sozinho, só tem ele em branco, e o cinza, que é esse de classificação desconhecida. Ainda estão estudando para terminar a classificação desses elementos aí. Eles ainda não estão totalmente concluídos, tá? Então, na tabela, a gente pode observar número atômico, massa atômica, o nome do elemento, o símbolo, se ele está no estado sólido, líquido, gasoso, e se ele é um metal, um não metal, um gás nobre ou metais de transição. E o hidrogênio que está separadinho lá, que é o primeiro, tá? Isso é que a gente vai observar numa tabela. Outra coisa que a gente precisa saber. A gente, na tabela, tem... Ver se dá para visualizar aqui. Nós temos os números aqui em cima e nós temos números aqui na lateral. Tá? Tem uns numerozinhos aqui em pé e tem alguns aqui assim em cima. Nós vamos aprender o que são esses números agora. Coloca lá na página 220. Tá a mesma tabela, só que em tamanho menor, tá? Aí, o que ele fez? Ele pegou um quadradinho, que é o do fósforo, para mostrar a gente o que são essas coisas. Isso a gente já sabe procurar. Aonde está o número atômico do fósforo é 15, o símbolo do fósforo, que é P, o nome do elemento, fósforo, e a massa atômica. Em cada quadradinho tem essas informações. Aí ele pede para a gente observar a tabela de novo. Deixa eu ver se é nesse. Ah, não, na outra página. Vamos fazer, então, o número 6, observando essa tabela aí, ó. No número 6 está assim: com o auxílio da tabela periódica, verifique a massa atômica, o número atômico e o símbolo dos elementos químicos mercúrio e hélio. Todo mundo agora vai ter que procurar onde está o mercúrio e o hélio. Vou dar 30 segundos para achar. Mercúrio e hélio. Achei o hélio Isso. ali. Mercúrio é o que está com a letrinha verde. Muito O hélio bem. está lá em cima, com a letra vermelha. Isso. E o hélio está lá em cima, na última coluna, com a letrinha vermelha. Todo mundo achou? Eu achei. Então, vou perguntar de novo, ó. Vamos começar pelo mercúrio, tá? O mercúrio é o 80, muito bem, Ana Carolina, e o hélio é o 2, muito bem. Então, vamos lá. Primeiro com o mercúrio. Ele quer saber a massa atômica do mercúrio. Qual é que está aí? 200,59. Isso aí. Todo mundo conseguiu achar onde está a massa atômica? 200,59?
Não, onde é que tá? Então, Embaixo, lá. quem não conseguiu achar, Sim, tá dando pra vai ver. voltar. Marcos Vinícius, página 220. Quem não conseguiu achar, vai voltar lá em cima, vai observar o exemplo do fósforo, vai ver onde está escrito massa atômica, para ver a direção que é, e procurar lá no mercúrio. Tem também do lado ali, na cola aqui que você falou. Também, também. É só isso? É só ver isso? Só ver isso. Ah, Então, a pelo amor de massa Deus. atômica, 200,59. Aí ele quer saber o número atômico agora, do mercúrio. 80. 80. O número atômico está lá em cima. Tá? Só que, de tabela para tabela, esses locais eles podem modificar. Por isso que a gente tem que olhar sempre a colinha. Tá? Depois, ele quer o símbolo. Qual é o símbolo do mercúrio? HG. Hg. Muito bem. Agora vamos fazer no hélio. Qual é a massa atômica do hélio? 4. 4. 4,00. Isso. Aí, quando é 00, a gente pode colocar ou 4 ou 4,00. Tanto faz. O número atômico do hélio? Muito bem, Marcos Vinícius. 2. Isso aí, Caetano. Qual é o símbolo do hélio? Isso aí, He. Todo mundo conseguiu? É só pesquisar, observar e saber aonde está cada coisa no quadradinho para poder responder o que está sendo pedido. Não Aline, fala. o problema é que na prova a gente não vai ter a coisa, né? Vai sim. sim. Vai sim. Ah, Glória. Que bom, que bom. Na prova pode pesquisar na tabela sim, não tem problema não. Tá? Aline, só uma pergunta. Eu não sei se você falou isso, mas eu vou perguntar. Todas essas tabelas têm essa colinha aqui do lado? Todas têm. Quando não está do lado, está em cima. Entendi. Tá? Todas têm. Aline, Se o não, que é a distribuição eletrônica que você falou? Quantos distribuição eletrônica é a quantidade de elétrons que tem. entendi. Lembra que a gente fez as camadas do átomo são K, L, M, N, O, P, Q? Lembra daquela videoaula E que aí, eu em cada peguei? camada, isso, em cada camada tem uma quantidade de elétrons específica. Só que nessa do livro não está mostrando isso. A que a gente tem avulsa é aqueles numerozinhos que ficam aqui do lado, em pezinho. Em alguns alunos também fica embaixo, deitadinho. Entendi. Pé ou deitado. Mas nessa do livro não tem. Por isso que eu pedi para vocês comprarem uma separada. Tá? Bom, aí na 221. Tá bom. 221. Tem a mesma tabela, só que agora eles reduziram mais ainda. Botaram pequenininha. Tá? O que a gente vai aprender daí agora? A tabela ela é organizada em colunas, que é em pé, tá? E linhas, que é deitado. Aí nós temos aí as duas tabelinhas pequenininhas com umas setinhas em pé, mostrando as colunas, e na outra, deitado, mostrando as linhas. As colunas, as que são em pé, nós vamos chamar de grupos ou famílias. Tem alguns livros que chamam de família também. O nosso chama de grupos. Então, eu faço a pergunta a vocês. Quantos grupos nós temos nessa tabela aí? É só contar as colunas. Já tem até o número aí. Muito bem, Marcos Vinícius. 18. Certo? Elas estão numeradas, ó. Do 1 até o 18. Então, voltando. Os grupos são as colunas, são as linhas em pé. Então, está mostrando aí as setinhas, que são 18. Isso é chamado de grupo. Agora, períodos. Períodos são as linhas.
deitado. Também está numerado, ó. Quantos períodos nós temos? Isso aí, Alex, 7. Muito bem. Tá? Todo mundo entendeu a diferença? Grupos são as colunas em pé, são 18. E períodos são as linhas deitadas, são 7. É horizontal e vertical. Isso, isso. Aline, Então, fala. por que que essa parte laranja fica, tipo assim, avulsa abaixo? Avulsa. Então, acabei de falar lá na outra tabela, porque ela é uma série, ela é um conjunto de elementos, tá? Então, ela é uma Ah, série. entendi. Então, ela vai, o primeiro quadradinho, do 57 ao 71, e no segundo quadradinho, da 89 a 103. Tem vários elementos, é como se tivesse embutido vários elementos ali. É chamado de série isso, tá? Aí é colocado embaixo. Tá bom. Bom, então agora eu vou complicar um pouquinho a vida de vocês. Observem aí a tabela, eu vou dar um comando e vocês vão ter que achar qual é o elemento, tá? Eu quero um elemento que está, o terceiro elemento, deixa eu ver aqui na minha, porque a minha é maior. O terceiro elemento do 16º grupo. Procurem aí. Terceiro elemento. Selônio. Selônio. Sênio. Selênio. Isso aí. Selênio. Todo mundo. É que a qualidade do meu tá, ó. Milênio. Isso. Agora outro. O primeiro elemento do 7º grupo. Pobre. Manganês. Isso aí. Mano, Conseguiram identificar? É assim que vai estar na Sim. prova. Tá? Eu vou pedir o grupo e vocês vão dizer qual é o elemento que está no grupo. Ué, então é só isso? Por enquanto, sim. Agora, no período. Deixa eu ver um aqui. O Mercúrio está em qual período? 7º. 12. Não. Sexto. 7º. Período. Já saí do grupo, não estou mais no tá. grupo. É 7º. É 7º. O sexto. 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 Tá na linha do 6. Vê só, coloca o dedo aí e vai arrastando até o Mercúrio. 6º período, certo? E o... Deixa eu ver qual. Deixa eu ver qual aqui agora. O Criptônio tá em qual período? Como ver o período? Não entendi essa. Quarto. O período é a linha. Quarto, Deitado, Arthur. deitado. Período é deitado. O período é deitado. O grupo é em pé. Tá? Ah, então, no caso, o Mercúrio é 7, não? Mercúrio? Não, Mercúrio é 6. 7 é o Frâncio, Rádio. Esse está no 7. O Mercúrio está numa linha acima. É o Qual que você 6. quer, Aline? Que, Carlos? Qual o nome do negócio que você quer? o número paralelo. Do Criptônio. Quero do Criptônio. Qual é o período do Criptônio? Muito bem. 4º período. Lá nos gases nobres, aonde está azulzinho, ó, ele está 1, 2, 3, 4. Ele está na 4ª linha. Por isso, ele está no 4º período. Para facilitar, vamos gravar a cor do quadradinho e a cor do número, para achar mais rápido. Não precisa só olhar o número, porque na tabela já tem o número. Lá em cima já está numerado do 1 até o 18, que são os grupos, e na lateral também está numerado de 1 a 7.
Então, não Do precisa. Entendi. 1 até o 18 é o quê? Oi, Giovana. Até o 18. Como é que é o nome que você falou? Do 18, grupos. São 18 grupos. E 7 períodos. Os grupos são as colunas, são as linhas que estão em pé. E o período são as linhas que estão deitadas. Então, grupos são 18. E períodos são 7. Então, a gente pode procurar os elementos também dessa forma, em grupos ou períodos. Tá? Bom, então, vocês vão fazer para casa a página 225 Ô, Aline, maldade. e 226. É pouquinho, Pelo menos. tá? A 225 é só para completar. As palavras já estão até aí. E a 226, vocês vão procurar na tabela número atômico, massa atômica, símbolo, o nome, se é metal, se é gás nobre, se é não metal, só isso, Tá bom. tá? Certinho? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma. Então, para Certinho. semana. Fala, quem. Não, dá certinho. Nada. Tá? Então, para a semana que vem, 225 e 226. Tá? 225 e 226. Vou só conferir aqui alguns nomes que eu não vi por aí. Bruna Andressa, tá aí? Não. Ô, Aline, eu já vou indo, tá? Tchau. Quem? Tá bom. Fala meu nome, não, né? Davi Miranda não, Davi de Sá. Davi Miranda eu vi que tá aí. Davi de Sá, tá aí? Também não. Acho que não. Acho que não. Iago também não, né? Não. Letícia também não. Luiz Carlos. Faltou. Tá. Quem eu não estou chamando é porque eu já tinha colocado, tá? Tá. Maria Eduarda Fontes. Tem uma Maria Eduarda aí, não sei se é fonte. Acho que não é Acho Fontes, que é essa não. Perestrela que tá aqui. Deve ser. Perestrela. Perestrela tá lá no chat. Tá, já vi. Natan. Natan tem não. Pedro Henrique. Pedro tá aí. Tô aqui. Ok. Samuel. Tá aí não. Não. Ok, o restante eu já tinha colocado presença, tá? Então, tentem fazer página 225, 226 para a semana que vem, Tá, ok? Aí eu vou tentar fazer a prova de vocês hoje ou amanhã, aí quando eu terminar de fazer, eu vou fazer uma revisão também com vocês daquelas fórmulas. Vou Tá. passar um exercício para vocês, tá? Tá bom, tá bom. Tá bom? Então tá. Então, até semana que vem. Tchau, Aline. Tchau, Aline. Tchau, Aline. Tchau.